Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui fazer o nosso comentário semanal sobre as questões de língua estrangeira em inglês. Dessa vez eu vou fazer um áudio, a gente vai fazer um rodízio. Às vezes a gente faz um vídeo, às vezes fazemos um áudio, para a gente explorar todas as possibilidades. Antes de mais nada, é necessário dizer o seguinte: para você entender tudo que eu vou explicar agora, você tem que ter lido o PDF que foi enviado essa semana. Você vai abrir esse PDF e vai procurar a parte de inglês. Lá na parte de inglês, você vai encontrar a matéria da semana. Esse ciclo de atividades nós vamos falar sobre o modo imperativo no inglês. Então, você tem que ir lá entender o que é o modo imperativo, lá no início está explicando direitinho o que é o modo imperativo, quais são as funções, ou seja, para que você usa o modo imperativo. Você vai ver que o modo imperativo tem uma forma afirmativa e uma forma negativa. Você vai ter que entender para que usa um, para que usa outro, e como que se constrói a forma afirmativa e como que se constrói a forma negativa. E você vai ver também que existe uma forma abreviada. Então você tem que entender isso tudo, você tem que ir lá, ler, está em português a explicação, não está em inglês, então está muito tranquilo de você entender. E uma coisa importantíssima, pessoal, logo depois da explicação, logo depois da forma abreviada, da forma negativa, está escrito assim, ó: assista ao vídeo Imperative Brasil Escola YouTube. Esse vídeo tem um link lá no seu arquivo PDF, você vai clicar nesse link e vai acessar um vídeo onde nós temos uma explicação bastante detalhada do modo imperativo. O vídeo está em português, a explicação está em português, então tem todo esse percurso que você tem que fazer antes de chegar aqui nas questões de inglês. Se você pular esse percurso, você não vai entender nada, não vai adiantar nem você escutar esse áudio aqui não, beleza? Bom, estou partindo do pressuposto então que você fez todo esse percurso e agora você está aqui para fazer os exercícios. Então nós temos aqui a questão inicial, que está escrito o seguinte, ó, antes da questão, está escrito assim, ó: caso necessário, consulte o vocabulário extra do PDF e ou um dicionário ou Google Tradutor para aqueles que tiverem acesso à internet, obviamente. Então, ó, na primeira questão, você vai encontrar uma série de figurinhas e debaixo dessas figurinhas você vai encontrar umas palavras: close, down, open, sit, stand e up. Lá no arquivo PDF nós temos uma tabelinha chamada Extra Vocabulary, ou seja, vocabulário extra. Você vai ter que consultar essa tabela para fazer esse exercício. Por quê? Porque essas palavrinhas que estão aparecendo para você escolher, você vai encontrar elas lá no vocabulário extra. Então, basicamente, o que você tem que fazer nessa primeira questão? Você vai olhar a figurinha e vai marcar a palavra que está relacionada, que tem a ver com essa figurinha. Moleza, se você fizer o percurso certinho, você vai conseguir fazer na boa. É muito visual, tá bem explicadinho, beleza? Bom, questão número 2 usa esse momento que a gente está vivendo, né, com relação à pandemia, para você exercitar o uso do imperativo. Olha o que ela pede: reescreva as frases completando-as com os verbos da caixa abaixo. Então você vai achar uma caixinha, um retangular. Dentro dessa caixinha tem vários verbos. Você vai mais uma vez consultar aquela tabelinha de vocabulário extra que está lá no PDF. E assim que você fizer essa consulta, você vai então reescrever cada uma das frases da questão número 2, completando com os verbos que estão dentro desse retângulozinho aí, formando o imperativo afirmativo ou o imperativo negativo.
Então você vai olhar, por exemplo, na letra A, tem uma casinha, né? Você vai observar que essa casinha tem umas pessoas lá dentro e tem a expressão at home. Qual desses verbos aí você vai usar para completar essa frase que está na letra A partir da sua observação do desenho? Então você vai reescrever, você não vai colocar, não é só o verbo não, tá? Você vai colocar o verbo mais o at home. Então você vai reescrever toda a frase com o verbo mais o at home. Então você vai ter que olhar nesse contexto de pandemia, qual desses verbos aí se relaciona com a imagem e completa a frase at home. Então, descoberto isso, você faz a reescrita da frase inteira, repetindo, não é só do verbo, e as outras questões são exatamente a mesma coisa. Observa a figura, vê qual é o verbo que está relacionado com aquela figura e completa a frase reescrevendo o verbo mais o restante da frase que já está escrito aí. Se você tiver alguma dúvida nessas frases aí, consulte o vocabulário extra e consulte também o dicionário, consulte o Google Tradutor, enfim, tá muito tranquilo, muito visual, muito fácil de fazer os exercícios dessa semana. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Não quebre a sequência do seu estudo. Estude primeiro a matéria, assista o vídeo. Depois que você fizer essas duas coisas, você volta e começa a fazer os seus exercícios. Lembrando que para fazer os exercícios você vai ter sempre que estar buscando essa informação lá no arquivo PDF ou na internet ou no dicionário. Aprendizado se faz dessa forma. Aprendizado se faz com pesquisa, com escrita, com leitura. Não adianta querer pular etapa. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Bom exercício para todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar ou pode perguntar para a professora Silvani ou para a professora Carla, que são as professoras de língua estrangeira. É isso aí. Bons exercícios para todos vocês. Até a próxima semana.